Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado e dileto ouvinte desta emissora, e você que nos segue pelas mídias sociais e pelo canal do YouTube, obrigado por fazer parte dessa família, a família da oração da manhã. Se não for demais, gostaria de pedir você que continue compartilhando este conteúdo, porque o YouTube não o entrega significativamente. É sempre uma dificuldade. Então eu dependo de vocês que já o fazem e todos poderão fazer, multiplicar o nosso programa nos compartilhamentos. E também não deixe de deixar aqui um likezinho de apoio ao programa, uma palavra, porque isso ajuda no engajamento. Hoje nós celebramos o primeiro mártir, Santo Estevão. Cristo nasceu ontem e já começa o sofrimento daqueles que o seguem. Que coisa medonha, né? Que Santo Estevão interceda por nós, pelo testemunho da nossa fé, e que ele, o grande Padre Pio, nos ajude com a sua intercessão a superar todas as dificuldades. Ainda ressoa em nossos corações, nesse 26 de dezembro, a alegria do Natal do Senhor. A liturgia já nos conduz ao testemunho exigente daqueles que acolheram Cristo até as últimas consequências. Celebramos hoje esse protomártir, Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja, aquele que, iluminado pela fé no Cristo, recém-nascido, entregou a sua vida como testemunho do Evangelho. O tema que nos acompanha nesta manhã, o primeiro mártir, porque a Igreja celebra Santo Estevão imediatamente após o Natal, para nos recordar que o mistério da encarnação não é apenas ternura e luz, mas também compromisso e fidelidade, martírio. O menino que nasce em Belém é o mesmo Senhor que chama seus discípulos a segui-lo até a cruz. O presépio e o martírio estão ligados pela mesma lógica do amor que se doa. Santo Estevão é fruto direto do Natal. Ele não conheceu Jesus segundo a carne, mas conheceu profundamente o Cristo ressuscitado. Vivo na Igreja e presente na palavra, cheio do Espírito Santo, ele se torna testemunha corajosa da verdade, mesmo diante da perseguição. Seu martírio não é fruto de fanatismo, mas de uma fé madura, enraizada na confiança absoluta em Deus. É o que nós precisamos na nossa igreja. Homens e mulheres valentes na fé, que não negam a sua fé diante dos ateus, dos materialistas, dos comunistas, dos ignorantes, daqueles que odeiam a igreja. A palavra mártir significa exatamente isso, testemunha. Santo Estevão testemunha não apenas com palavras, mas com a própria vida. Ele proclama que Jesus é o justo prometido e sua fidelidade desmascara a dureza de coração daqueles que rejeitam a luz, a verdade. O testemunho cristão, desde o início, carrega em si essa tensão: anunciar a vida nova em Cristo no mundo que muitas vezes resiste à luz e à verdade. Celebrar Santo Estevão no tempo do Natal nos ajuda a compreender que a alegria cristã não é ingênua. Ela convive com a perseguição, com o sofrimento e até com a morte. No entanto, é uma alegria mais forte do que tudo isso,
porque nasce da certeza de que Cristo venceu a morte. O sangue dos mártires torna-se semente de novos cristãos, sinal de esperança e de fecundidade no coração deste mundo velho, carcomido e pecaminoso. A vida de Santo Estevão interpela a mim, a você e toda a nossa família da oração da manhã. Interpela hoje, no agora da história. Talvez não sejamos chamados ao martírio, ao derramamento de sangue, mas somos chamados ao martírio cotidiano da fidelidade na coerência de vida, na coragem de testemunhar a fé, na paciência diante das incompreensões, na perseverança no bem. O primeiro mártir nos ensina que seguir Cristo exige entrega, mas nunca isso se pode tornar em vão. A nossa entrega a Cristo é sinal de salvação. Então, à luz do Natal, o martírio de Estevão revela o verdadeiro sentido da encarnação de Jesus. Deus se fez homem para que o ser humano pudesse dar a vida por amor. Se nosso Senhor deu a vida, o grande testemunho dele como mártir do Gólgota é para que nós também tenhamos a coragem de dar a nossa. O menino envolto em faixas aponta para o Cristo, que se deixa envolver pela cruz. Em Estevão, essa lógica do amor chega à sua expressão mais radical. Confiar o próprio sangue a ser misturado no sangue de Cristo derramado na cruz pela salvação da humanidade. O mártir associa o seu sangue ao sangue de Cristo. E é exatamente esse sangue de ontem e de hoje, que é derramado por cristãos, por católicos, que vai se tornando esta grande lavoura de Deus, onde nasce, pela semente do martírio, novos cristãos. Quero comentar com você, neste momento, o Evangelho de hoje, Mateus 10, versículos 17 a 22. Neste texto do Evangelho, Jesus prepara seus discípulos para a perseguição eminente, clara. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. O seguimento de Jesus não é apresentado como um caminho fácil, mas como missão que exige vigilância e coragem. Ser cristão não é fácil e ser católico mais difícil ainda. Porque você pode achar denominações cristãs por aí que você faz da sua vida o que você quiser, desde que você vai lá e louva a Deus. Eu louvo a Deus, eu entrego a Deus meu louvor, mas a minha vida não tem nada a ver com Deus. Eu faço dela o que eu bem quiser. Como um líder dessas seitas que tempos atrás promovia o próprio aborto, incentivava o aborto dentro dos seus templos. Que coisa triste, não entendeu. E todos que vão ali é para ficar rico, é a prosperidade material. A prosperidade material não é pecado, mas ela não pode ser o objetivo da nossa vida. Quem tiver condição de bons negócios, bons trabalhos, ficar rico, tudo bem, essa riqueza ela vai ser ajudada no processo de diminuir o sofrimento dos pobres, ajudar a igreja, tudo bem, não tem nenhum problema. Então, o seguimento a Jesus não é fácil, mas como missão ele exige coragem. Ser cristão é preciso ter coragem. Esses jovens nossos que entram nessas universidades, sobretudo públicas de hoje,
eles precisam ter uma coragem muito grande, porque vão encontrar verdadeiras feras marxistas, inimigas de Deus, inimigas da igreja. Ontem mesmo eu estava ouvindo um vídeo de um jovem cristão debatendo com um professor de história. É horripilante a concepção dessa gente, é assustadora. Então os nossos jovens que entram nas universidades e que não foram bem preparados pelos seus pais, correm um sério risco de despojar as vestes do batismo aos pés de um professor marxista comunista, renunciando à fé e abraçando esse ateísmo tão vazio, tão porco, tão miserável e tão militante. A fidelidade ao Evangelho provoca também resistências. Nós temos gente que resiste à fé e, mais do que isso, persegue a fé. Ao mesmo tempo, Jesus consola e fortalece. Não sereis vós que haveis de falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Esta promessa se cumpre plenamente em Santo Estevão, que, cheio do Espírito Santo, testemunha com sabedoria e firmeza diante de seus acusadores. O Senhor conclui afirmando: aquele que perseverar até o fim será salvo. O martírio de Estevão é sinal desta perseverança levada até o extremo. Ele permanece fiel, entrega-se confiante nas mãos de Deus e, à semelhança de Cristo, morre perdoando. Quem for à missa hoje vai ouvir o relato lá dos Atos dos Apóstolos, que fala da morte desse primeiro mártir do cristianismo. Que alegria meditar esse tema nesta manhã pós-natal, que nos ajuda a firmar, solidificar a nossa fé e a não deixar que nada neste mundo possa nos roubar o prêmio da nossa salvação, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Te convido a orar em espírito comigo. Senhor Jesus, que viestes ao mundo para nos dar vida verdadeira, concedei-nos pela intercessão de Santo Estevão a graça de um coração fiel e corajoso. Fortalecei-nos nas provações e fazei de nós testemunhas do vosso amor, mesmo nas dificuldades. Que, sustentados pela vossa paixão, saibamos perseverar até o fim e que Deus dê aos nossos jovens, sobretudo aqueles que estão vindo da universidade com tanta crise e falta de fé, o retorno ao bom combate com Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão e de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.